Universidade Federal de Santa Catarina, pela disciplina de Introdução aos Ensinos da Tradução, com a professora Menta. O meu grupo é formado por mim, Tainá, a Gabriele, Daniel e a Alessandra. Nós escolhemos o tema folheto linguístico. Agora o Daniel vai ler o texto. Então, primeiramente, antes de começar a leitura do texto, gostaria só de fazer uma introdução que é importante ressaltar nesse texto, nesse folheto turístico, na cidade de Madrid, e ver alguns aspectos importantes, como a parte artística, cultural, a origem do nome da cidade de Madrid, as principais construções e locais da cidade que a tornam uma cidade atrativa. Uma atrativa mezcla de tradição e modernidade. Madrid dispone de uma variada oferta artística, fruto de los diferentes estilos que han dejado su huella a lo largo de los siglos, desde los restos de la antigua muralla árabe, pasando por pequeñas iglesias de estilo gótico hasta las primeras obras del Renacimiento. Madrid recoge en su desarrollo muy ricas y variadas obras artísticas. Madrid debe su denominación al nombre árabe de Marguerite, Madre de las Aguas, con que se bautizó la fortaleza que en la orilla del río Manzanares hizo construir el omeya de Córdoba Muhammad. Nació en el año 823 y murió en el año 888. A pesar de que la ciudad creció bajo dominio árabe durante 200 años, de esta presencia solo se conservan algunos restos de muralla y alguna torre convertida posteriormente en campanario. La llegada de los Austrias a partir del siglo XVI y en su mayor apogeo en el siglo XVII, marca el inicio de la monumentalidad que ha dado una de las zonas más renombradas de la capital, el llamado Madrid de los Austrias, en la que destacan, además de la Plaza Mayor, multitud de rincones, iglesias y conventos llenos de sabor y arte. Las austeras fachadas de este estilo barroco contrastan con los lujosos interiores de los palacios. En el siglo XVIII dejó su huella neoclásica en el espléndido conjunto del Palacio Real, Jardines de Sabatini, Campo del Moro, que se encuentra en el centro de la capital, la iglesia de San Francisco el Grande, las fuentes del Paseo del Prado, el Puente de Toledo, el Museo del Prado o la Puerta de Alcalá. Son también muestras espléndidas de este estilo. El Madrid más moderno y vanguardista lo encontramos en las zonas del ensanche de sus dos grandes ejes, la Gran Vía y el Paseo de la Castellana. La Gran Vía, que se inició a principios del siglo XX, es hoy centro comercial de diversión y de establecimientos hoteleros. En el Paseo de la Castellana, que cruza la ciudad de norte a sur, se encuentran algunos de los más elegantes hoteles de la capital, junto a empresas que han situado sus sedes en modernos y vanguardistas edificios. Siendo importante el legado arquitectónico que ha recibido Madrid, sin duda su riqueza artística se encontra en las pinacotelas. Agora eu, a Adriele e a Alessandra vamos fazer a tradução do texto. O título dele é Uma Atrativa Mistura de Tradição e Modernidade. As possibilidades artísticas que encontramos na cidade de Madrid são inúmeras. Tudo isso graças às diferenças culturais que deixaram suas marcas ao longo da história. Percebemos esses traços artísticos desde a antiga muralha árabe, passando pelas pequenas e inúmeras igrejas do estilo gótico até as primeiras obras do Renascimento. Madrid recolhe no seu autodesenvolvimento ricas e variadas obras artísticas. A origem do nome da cidade vem árabe Marguerite, Mãe das Águas, que com o mesmo nome foi batizada a fortaleza construída nas margens do rio Manzanares pelo Omeya de Córdoba, Muhammad, 823 e 886. Tendo em consideração que a cidade cresceu e se desenvolveu com uma cultura e tradição árabe no domínio por mais de 200 anos, dessa cultura somente se conservam nos dias de hoje alguns restos de muralha e alguma torre que foi convertida em campanário. Com a chegada dos austríacos durante o século XVI, ou no seu maior apogeu do século XVII, podemos ver o início da época dos grandes monumentos que deram nome aos lugares mais importantes da capital. O conhecido
Madrid dos Alpes, no qual podemos destacar, ademais da Praça Maior, inúmeros lugares, igrejas e conventos cheios de sabor e arte. As fachadas do estilo barroco dão contraste luxuoso dos interiores dos palácios. O período neoclássico deixou sua marca forte artisticamente na cidade. Podemos contemplar o Palácio Real, Jardins de Sabatini, Campo da Moco, que se encontra no centro da capital, a Igreja de São Francisco, o Grande, as fontes do Passeio do Prado, a Ponte de Toledo, o Museu do Prado ou a Porta de Alcalá são também uma mostra esplêndida deste estilo. Na modernidade da cidade, encontramos as zonas de encontros dos seus dois grandes eixos, a Grande Via e o Passeio da Castelhana. A Grande Via, que começou a ser construída no início do século XX, é hoje o centro comercial de diversão e centro de comércio hoteleiro da cidade. No Passeio da Castelhana, que cruza a cidade de norte a sul, podemos encontrar os mais elegantes hotéis da capital, juntamente com as sedes de algumas empresas. Ainda que é o legado arquitetônico que a cidade recebeu é importante, a riqueza artística, mesmo encontrando as pinacotecas da capital. Agora o Daniel vai falar parte por parte da tradução, passo a passo. Bom, no passo a passo da tradução que nós fazemos, o que a gente procurou? Estamos vendo que, primeiramente, não é só traduzir diretamente palavra por palavra que não dá certo, do espanhol para o português. Então, no passo a passo do nosso grupo que a gente fez, primeiramente nós escolhemos um folheto turístico para realizar essa atividade, de maneira democrática, entre todos os membros do grupo. Depois nós analisamos o texto, identificando as palavras principais e as palavras diferentes ao vocábulo português. Aqui eu coloquei entre aspas diferentes, porque são aquelas palavras que talvez nós pensamos que elas são iguais, da língua no espanhol, da língua portuguesa, e na verdade não são. Okay? Depois, com o dicionário, fizemos a tradução de maneira livre do texto. Livre, eu coloquei, mas não por isso foi de palavra por palavra. Okay? O que nós procuramos aqui foi encaixar as palavras e também ser bastante fiéis ao texto, porque bem sabemos que o espanhol para o português ele usa muito mais palavras, a gente tem que ser bastante fiel nesse sentido. Depois trabalhamos em cima do rascunho para dar a concordância textual devida, ou seja, com os verbos, substantivos, adjetivos, gênero masculino e feminino nas palavras, porque algumas palavras que em espanhol são masculinas ou femininas, em português não coincidem. E assim como os números, se são singular e plural, também para ter uma concordância no texto em seu contexto geral. E depois, por último, transcrevemos o texto final, que é esse que nós temos aqui, que nós fizemos a exposição nessa atividade. Será isso, muito obrigado.